quanto ao desaparecimento de seu corpo físico no sepulcro, é entendido como um fenômeno de transporte, de desmaterialização, de decomposição. E a doutrina também tem o entendimento da ressurreição de Jesus, não foi a reanimação do corpo físico, porque ele se desmaterializou, sumiu. Maria Madalena foi lá no sepulcro e não encontrou o corpo de Jesus. Então, não poderia ser a reanimação deste mesmo corpo, mas sim uma manifestação de seu corpo espiritual, que é o perispírito. Após a morte física, Jesus utilizou da sua elevada condição espiritual, espírito puro, para materializar seu perispírito, tornando ele visível e tangível. Eles viram Jesus, os discípulos, Maria de Magdala, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, horas depois. Assim, então, confirmando a imortalidade da alma. Jesus apareceu. O espírito dele, através do perispírito, esteve ali presente, junto dos discípulos, que se encantaram com isso e tiveram mais um aprendizado, que enquanto Jesus vivia e estava com eles, ele sempre falava, mas muitas vezes não entendiam. Essas manifestações serviram para provar que a vida continua e também confortar os seguidores do Cristo. E quando viram, eles se alegraram. Jesus está aqui, novamente. Jesus estava sempre mostrando a imortalidade do Espírito, mas o que era preciso? Ouvi-lo. Parar, sentar em frente a ele, ouvir e prestar atenção. Porque Jesus veio habitar por um tempo entre nós, ainda nós não estávamos preparados. Eu digo nós, porque nós provavelmente já vivíamos na época em que Jesus esteve conosco. Por isso, ele disse que nos enviaria o Consolador. E o Consolador, como todos sabem, é o Espiritismo, a doutrina espírita. O ser humano daquela época, ele não tinha conhecimento das leis mosaicas, só tinha conhecimento das leis mosaicas, os 10 mandamentos, mas eles praticavam de acordo com as suas conveniências. Eles não seguiam à risca e como Deus e como Jesus queria que fosse. Ou seguiam o que os sacerdotes falavam. Acreditavam na ressurreição da carne, acreditavam que os espíritos retomariam os mesmos corpos que já haviam animado anteriormente. Mas como? Como isso pode acontecer? Mas como disse,
Achavam, acreditavam que os espíritos voltariam neste mesmo corpo, a ressurreição. Para eles era isso. Até hoje, muitas religiões ainda estão esperando a ressurreição da carne. Jesus veio dar esperanças aos que o ouviam, dizendo que a bondade do Pai Celestial, não permitindo que seus filhos morressem, filhos, espíritos, que todos nós somos. Nós temos um corpo que um espírito habita em nós. O corpo é o revestimento do espírito. No Monte Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, desencarnados. Mas eles se fizeram presentes a ele, demonstrando que a morte não interrompe a consciência e nem a individualidade de cada um. E isso é visto como uma prova mediúnica da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então Jesus conversava com os irmãos que anteriormente já prepararam a chegada de Jesus, que ia vir à Terra. Então ele conversou com eles e existe essa comunicação, sim, até hoje. Já naquela época, já no Antigo Testamento, ele se manifestava. Jesus é um espírito de luz, de estágio evolutivo superior à humanidade terrena, muitas e muitas encarnações, que ele veio encarnar na Terra, encarnar novamente, para nos ajudar, porque ele é o governador espiritual da Terra, é ele que tudo preparou, juntamente, claro, com espíritos superiores, para nós poder viver aqui, neste mundo, ainda de provas e expiações. E o objetivo dele sempre foi mostrar que o espírito é imortal. O espírito não morre. E é criado por Deus para povoar o universo. E nós vamos progredindo, pouco a pouco, mas vamos em frente. Temos no Evangelho mesmo a conversa com Nicodemos, doutor da lei, mestre dos fariseus, e as palavras de Jesus no Evangelho, no capítulo 4, o item 7, diz: se um homem não renasce da água e do Espírito. Aqui eu só quero fazer uma comparação das palavras dele. Uma comparação não. O que quer dizer a água, renasce da água, e o que do Espírito. Nascer da água é a reencarnação, é a vinda do corpo físico. A água representa o elemento material. O corpo físico, o útero materno, em que o espírito estava ao lado, porque ele, na hora do nascimento é que o espírito ele assume o corpo. Então, com essa bolsa amniótica que a mulher tem
para a gestação, onde o espírito se reveste de carne após o nascimento. Então, a água é o elemento material. No sentido espírita, no ato de nascer de novo, a carne nasce da carne, que é o nascimento físico. Mas o espírito, ele pré-existe. Ele já teve outras reencarnações, outras existências, e sobrevive à morte. Mas ele necessita de um corpo material para viver aqui na Terra ou em outros mundos, que a matéria às vezes é diferenciada. Mas nós aqui falando do planeta Terra. Nascer do espírito é a renovação moral e intelectual. O espírito reveste-se individualmente da individualidade imortal que sopra onde quer, e também fala aqui no Evangelho. Não sabe para onde vai e nem de onde veio. É porque ele tem um esquecimento do passado. Então ele sabe que ele vai reencarnar. E ele tem a liberdade da alma e a sua caminhada evolutiva. Isso ele sabe. No sentido espírita, não basta nascer fisicamente. É preciso que o espírito se renove, transformando-se moralmente, para entrar no reino de Deus. Portanto, nascer da água e do espírito, que é a união da reencarnação, que é a oportunidade física, com a reforma íntima, que é a evolução espiritual, e é essencial para a purificação da alma, essa união do corpo com o espírito. Então Nicodemos procurou Jesus, perguntando: qual o melhor meio para entrar no reino dos céus? A resposta do Cristo foi: nascer de novo. Novamente falando da reencarnação, que é permitindo ao espírito novas oportunidades. E é para nos modificarmos, é imprescindível nós vivermos muitas e muitas e muitas vezes neste mundo. Porque não é de um dia para o outro que nós vamos evoluir. É aos poucos. E é em corpos físicos diferentes e em épocas variadas. E o processo do nascimento e renascimento é uma lei natural. Nasce, renasce, uma lei de Deus, lei da natureza. A dívida que nós fizermos aqui na Terra deverá ser saldada aqui na Terra. Por isso, da pluralidade das existências. Por isso que temos tantas vidas. Quantas? Já se pararam para perguntar quantas vidas será que eu já tive aqui na Terra? Quando eu era um ser bruto ainda, sem evolução nenhuma. E agora, já temos esse corpo bonito.
Já temos entendimento, compreensão, buscamos, lutamos para nos melhorarmos a cada dia. É isso que nos dá força, porque nós queremos progredir. Cada um de vocês tem esse objetivo, porque senão não estaria reencarnado. Ia dar chance para outros, apesar de muitos têm as encarnações compulsórias, que são obrigados a vir à Terra. Os corpos físicos são como água e sabão, que cada vez mais fazem o espírito purificar-se. E também é o lavar das experiências passadas. Purificar, permitindo sempre um novo começo. Como Deus é bondoso. Nos dá tantas e grandes oportunidades. A reencarnação teve no mundo a importante tarefa de resguardar os preceitos do Príncipe da Paz, Jesus. Ele usou os meios que julgou necessário naquela época, até que o Espírito de verdade se revelasse. Jesus veio, ensinou, nos ensinou, partiu e enviou o Espírito de verdade, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita. E no grande intervalo da vinda de Jesus e o Espírito de verdade, os céus na consciência de que não poderíamos esquecer o vigiar e orar do Divino Amigo. Então, o Espiritismo ele ensina que a segunda vinda de Jesus não é um retorno físico em um corpo terreno, mas sim uma manifestação espiritual e moral. Ele vem esclarecer e consolar, trazer compreensão plena dos ensinamentos que a humanidade, que somos nós, não estava madura para atender aquela época, não compreendiam. Também é interpretado esse espírito de verdade a uma pleiade de espíritos superiores agindo sob a coordenação de Jesus, trazendo consolo e a verdade. Por isso que é espírito de verdade. E de tempos em tempos envia à Terra esses espíritos de luz. Um deles, o exemplo, que codificou a doutrina espírita, André Luiz, Allan Kardec, André Luiz também contribuiu muito para o progresso do planeta Terra. Mas Allan Kardec foi um espírito muito evoluído, que Jesus se fez para que ele viesse aqui para nos ensinar. Então, o vigiar e orai do Divino Amigo, a vigilância, todos sabemos
que é estar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas ações, mantendo-nos alinhados com os princípios divinos e a moral cristã. A oração, a prece, é a ligação com a sabedoria superior. E o que nós pedimos nas preces? Força para resistir às tentações e compreensão às lições de Jesus para a nossa vida. Divino amigo, Jesus, e ele insiste no vigiai e orai, porque o espírito é forte, o espírito vai em frente, tem potencial evolutivo, mas a carne é fraca. Temos fragilidades, temos as influências do passado. Então, no significado espírita, é um convite para nós, esse vigiai e orai, que é Jesus, o divino amigo, a nossa autoavaliação contínua, todos os dias, em nossas preces, em nosso vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, a disciplina moral, superando esses maus hábitos que nós viemos trazendo de outras existências. E o que? Vivenciando o amor, que ainda é difícil nós ter a compreensão do verdadeiro amor. Muitas vezes o amor nosso é uma posse. Nós querer do outro que lhe faça o que eu quero. E não. Existe ajuda mútua um do outro, do irmão. Numa comunidade, nós temos que estar atentos ao que nos vem. Com o advento do Espiritismo, que nos mostra claramente a reencarnação, estamos todo o tempo recebendo mensagens de nossos irmãos espirituais. A cada dia evidencia mais a realidade das muitas existências, porque nos vêm fatos que existe sim uma outra vida. E o mundo espiritual, que falam, aonde é? Ele é circunscrito, ele está em tudo, todo lugar. Por exemplo, o espírito, nós podemos ver como se fosse a espiga de milho, que é protegida por várias palhas sobrepostas, estando no centro o sabugo, dando firmeza aos grãos. O espírito, em obediência às leis de Deus, se reveste de inúmeros corpos, que podemos chamar de roupagens espirituais, para com elas viver aqui no mundo, de acordo com a determinação divina. Mas quantas vezes nós não queremos fazer o que nos compete? Somos teimosos, queremos fazer do nosso jeito. E aí, depois vem a complicação. Aí, por que eu não
ouvi a minha intuição, ouvi o meu mentor, ouvi as palavras de Jesus. Eu li no Evangelho, mas o que adiantou? Então, nós temos que compreender que essas diversas existências é uma oportunidade que nós temos de agir com caridade, com desapego e com amor ao próximo, visando não só o nosso aperfeiçoamento, mas de todos, porque todos somos filhos de Deus, criados por Deus. Tem que haver a união. Os tempos estão difíceis porque nós muitas vezes nos afastamos de Deus. O Espírito, ele sabe que existe um comando, no qual sente a grandeza de Deus e acata as ordens mais sutis. E é como? Com a intuição, com o falar da consciência, está me dizendo, vai por aqui, vai pelo caminho reto. E a reencarnação dos espíritos é a glorificação da justiça divina. Por que a justiça divina? Porque é a prova da bondade de Deus, pois nos oferece as novas chances de reparação e de progresso sem a condenação eterna. Eu vivi essa existência e pronto, ou vou para o inferno ou vou para o céu. Não, nós vamos voltar aqui para a Terra. Vamos saldar as nossas dívidas. Cada existência, os espíritos corretos ficam melhores. Os errôneos se tornarão corretos. Essas aquisições dependem do trabalho que cada um desenvolve para seu próprio benefício, porque o corpo físico é só um instrumento, mas quem pensa é o espírito. Quando o espírito deixa o corpo físico, ele leva tudo de certo e de errado, leva junto. E somente através das reencarnações sucessivas que vai se depurando. Por exemplo, o espírito ele é semelhante a um operário que ele empreita uma obra. O corpo físico é o instrumento que ele usa para executar esse serviço. Quando ele perde ou quebra uma ferramenta, o operário adquire uma ou outras tantas vezes quantas sejam necessárias para ele terminar essa obra. Assim é o espírito. Quando o corpo físico morre, toma outro corpo físico, quando ele renasce. E tantas vezes quanto necessário para acabar a tarefa aqui na Terra. Então, existem comparações e exemplos que a gente possa entender melhor. O Supremo Artífice do Universo dá a seus operários muitos instrumentos. O amor e a humildade, a caridade e a paciência, a compreensão e a mansidão, a consciência e o perdão, a esperança e muitos outros instrumentos surgem no nosso caminho de operário.
de trabalhador. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, amar ao próximo como a si mesmo é a caridade em ação. Fazer aos outros o que nós gostariam que fizessem para nós, para mim. Se eu estou com dificuldade, eu gostaria que alguém viesse me dar um conselho, viesse até mim, assim como eu também. Porque não é por acaso que um irmão, às vezes, vem nos procurar, ele quer receber um conselho, alguma coisa, uma ajuda. Então, isso é que fazer. O que nós gostaríamos que fizessem por nós, nós fazer também. Os exemplos que incluem também é a empatia e a escuta, ouvir sem julgar, simplesmente ouvir. Perdão sincero às ofensas, voluntário no auxílio aos necessitados, tolerância com as imperfeições alheias, que nós às vezes temos mais imperfeições do que de quem nós falamos, e a prece. Por quem? Por quem nós amamos ou quem nos persegue. É difícil, mas vamos fazer. Vamos começar hoje, se for preciso. Nós não podemos viver sem o próximo. Não tem jeito. Nós viver isolado. Daí nós não vamos progredir, nós não vamos fazer nada, nós vamos passar uma vida em ociosidade, afastado de tudo, daí não é evolução. Em tudo que fazemos, precisamos dos outros, mesmo que não vejamos o próximo, que ele está, às vezes, constantemente nos ajudando. E ele está fazendo uma prece por nós. E muitas vezes, na maioria das vezes, sem exigir nada. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, seria da parábola do bom samaritano, que ensina que o próximo é qualquer ser humano, de qualquer crença, de qualquer raça, qualquer cor. E que aquele que necessita de socorro, o bom samaritano, socorreu. Enquanto outros passaram de lado. Aquele irmão precisou de apoio, de atenção. Assim, não precisa ser o mesmo caso do bom samaritano, mas muitas vezes os irmãos procuram nós para que ajudemos eles. E se nós temos condições, nós vamos ajudar. Nós vamos colaborar com o progresso da humanidade. Tenho aqui do Evangelho Redivivo, nós estamos estudando, que fala sobre, ao refletir a respeito da preciosa lição da ressurreição, Emmanuel orienta-nos como inseri-la no nosso contexto, na nossa vida diária. Recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos que sejam estas páginas uma saudação dos vivos da espiritualidade que bradam
para os vivos da escola humana. A escola humana somos nós. Irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal, que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e elevou-se renasce, plena de alegria na vida eterna, qual esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois de curto estágio na terra, estareis conosco no triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros. Educai-vos, aprendendo e servindo. E buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia. Roguemos a Deus nos abençoe. São palavras e escritas por Emmanuel, um espírito também evoluído. O interesse de Jesus em levar o Evangelho a todas as criaturas é o amor a elas. É o amor. Porque a grande lição da morte na cruz foi por amor. Todos nós fazemos parte de um rebanho. Jesus é o pastor. Quando partimos daqui para a pátria espiritual, em nossa bagagem devemos levar a fé, a confiança e o amor. Também a esperança, que é isso que nós podemos levar com o nosso espírito, que vai se elevar ou ficar por aqui, ao redor na crosta terrestre. Então, é com amor e com entendimento que nós vamos também partir um dia e retornaremos com esta esperança. Essa é a volumosa bagagem de virtudes ensinadas na boa nova do Cristo de Deus. Então, que a paz de Deus seja a nossa paz, seja o nosso entendimento e a nossa força, para todos os dias restantes desta existência, onde todos nós podemos provar que nós somos cristãos, que seguem o Cristo, seguem os ensinamentos de Jesus. Obrigada, meus irmãos, que assim seja.